Olá, eu sou Mário Brignoli, cirurgião oral e maxilofacial, com área de atuação principal em cirurgia ortognática e cirurgia das articulações temporomandibulares. E esta apresentação é destinada a você, paciente, que gostaria de ter mais informações sobre os riscos aos quais você está submetido durante uma cirurgia ortognática e sobre tudo aquilo que pode ser feito para fazer com que estes riscos sejam os menores possíveis na sua cirurgia, iniciando em 1 minuto após a apresentação. Muito bem. E os riscos aos quais você está submetido numa cirurgia pode ser dividido em dois grandes grupos, os riscos gerais e os riscos específicos. Você que acompanha as publicações sabe que há poucos dias eu divulguei um vídeo falando dos riscos gerais. Mas hoje nós vamos falar dos riscos específicos, aqueles riscos que são diretamente associados à cirurgia ortognática. E o primeiro deles é a parestesia. São as famosas dormências que o paciente pode ter em lábios, pele em volta dos lábios, gengivas, dentes e língua também, após uma cirurgia ortognática. Parestesias essas que podem ser temporárias ou permanentes, sendo que eu tenho um comportamento muito diferente das parestesias da região superior e das parestesias da região inferior. E vamos entender então quais são essas diferenças. Então, quando eu tenho uma cirurgia ortognática envolvendo a mandíbula e eu tenho osteotomias de mandíbula, nestes casos eu vou estar fazendo uma manipulação do nervo que passa por dentro do osso mandibular. Esse nervo tem um nome um pouquinho complicado, chama-se nervo alveolar inferior, e nesta ilustração vocês podem ver aqui este nervo na região mais posterior e inferior da figura. Vocês veem ali um nervo que entra por um pequeno foramen, o foramen é um buraco, tá? Foramen é exatamente buraco em latim, os termos anatômicos são todos termos em latim. Muito bem, então nós temos ali um foramen pelo qual entra o nervo alveolar inferior. E este nervo, se vocês observarem ali na figura, ele vai caminhando por dentro da mandíbula e lançando pequenos ramos para os dentes, para o osso, para o ligamento, e a seguir este nervo vai sair por um segundo foramen que fica aqui na figura, na região mais à direita e inferior, e neste ponto esse foramen se chama foramen mentual. Mentual vem de mento, de queixo, que seria o nome latino para o queixo, e quando o nervo emerge nesta região, ele muda de nome, ele vai passar a se chamar nervo mentual. Este nervo ele é muito manipulado durante a osteotomia que é feita para fazer os movimentos mandibulares, sejam eles movimentos de avanço para você que é um paciente classe 2 ou os movimentos de recuo para você que é um paciente classe 3. E por que ele é muito manipulado? Vamos ver aqui, essa é uma animação que eu fiz a partir de uma tomografia de um paciente real. Isso é um plano de tratamento virtual
na qual são simuladas as osteotomias que vão ser realizadas na cirurgia ortognática. E eu estou mostrando aqui para vocês os forames. Este mais posterior que eu estou indicando é o forame mandibular, por onde adentra o nervo alveolar inferior, e aqui mais anterior, os forames mentuais. Lembrando que esses nervos são bilaterais, eu tenho um direito e um esquerdo, e eles não se comunicam diretamente. Muito bem, aqui em amarelo, vocês podem ver os nervos fazendo seu trajeto. Agora eu vou simular uma transparência neste osso, então vocês vão ver agora o nervo caminhando por dentro do osso. E aqui está delineado na posição exata que seria a posição do nervo desta paciente. Muito bem. Agora, o que eu vou mostrar para vocês são as osteotomias mais comuns realizadas na mandíbula. Então, nós vamos ver a relação destas osteotomias. As osteotomias são os cortes ósseos. Então, a relação destas osteotomias com o nervo. E observem como elas passam bem próximas do nervo. As osteotomias posteriores têm um nome um pouco complicado. O nome seria osteotomia sagital do ramo e corpo de mandíbula. E a osteotomia mais anterior é a osteotomia basal da sínfise, que é utilizada para os movimentos isolados de mento, quando se faz uma mentoplastia, seja ela associada à ortognática ou seja ela até isolada. Então agora eu vou simular aqui o movimento da osteotomia da mandíbula. Eu vou girar um pouquinho exatamente como acontece em uma cirurgia e vocês vão observar que quando eu fizer o movimento girando e abrindo a osteotomia, nós temos visão direta para este nervo. Então vamos lá. Muito bem. Então vocês veem ali que quando eu faço a osteotomia, eu tenho uma visão direta do nervo. Este nervo ele pode variar um pouquinho de posição de acordo com o paciente. Alguns nervos estão muito mais para o lado de fora e outros muito mais para o lado de dentro. E isso vai influenciar também muito o grau de parestesia que esse paciente vai ter. Os nervos não estão sempre na mesma posição, então os pacientes também não são todos iguais. Quanto mais para dentro estiver o nervo, menos eu vou vê-lo durante a cirurgia. Então, menor é o risco do paciente ter uma parestesia permanente. Por quê? Porque eu vou ter pouca manipulação deste nervo. Por outro lado, quando eu tenho um paciente que tem um nervo muito para o lado de fora, eu vou ter mais manipulação. E é esperado que tenha mais, então, neste caso, risco de parestesia, com mais risco de que ela possa ser permanente. E eu estava mostrando aqui, como vocês viram, algumas medições. O que eu estava medindo? A distância entre a superfície óssea e a profundidade do nervo. Então, os planos virtuais me permitem fazer estas medições de forma que durante a cirurgia eu sei a profundidade do nervo e eu sei que eu devo evitar entrar numa profundidade perto desta para evitar assim também a lesão do nervo. Então, este é um cuidado a mais que eu posso ter, mas que eu só tenho disponível isso quando eu faço o plano cirúrgico virtual para o paciente, que me permite fazer estes cálculos. Muito bem, e vocês podem pensar, mas Mário, não é tão comum assim ver um nervo. Não, na verdade é muito comum. Está aqui uma figura cirúrgica, essa aqui é uma cirurgia minha, que eu fiz questão de fotografar porque era muito visível. Vocês veem que o nervo realmente ele é bem calibroso, exatamente como eu coloquei ali na minha figura. E vejam como, no momento em que eu abro a osteotomia, muitas vezes o nervo fica totalmente aparente. Então, no caso das osteotomias de mandíbula, esta é a informação mais relevante. O nervo está diretamente envolvido na área da osteotomia. Então, invariavelmente, ele vai sofrer algum grau de manipulação. E por isso que as parestesias na região inferior, elas são as que demoram mais tempo para se sanar, para voltar ao normal, e são aquelas que têm mais risco de ter algum grau, alguma área de parestesia, de dormência que seja permanente.
o que não significa que seja uma parestesia completa. Eu posso ter uma pequena área do lábio, uma pequena área do queixo, uma pequena área da gengiva. Agora, também posso ter o retorno total. E isso é totalmente imprevisível, então é uma coisa que eu não posso prometer para o paciente. O que eu posso prometer é fazer isso da forma mais delicada possível. Existem técnicas para você fazer isso com menor manipulação do nervo. E por que estas parestesias são piores na mandíbula e menores na maxila? E, portanto, menores na parte superior, no lábio superior, na gengiva superior, nos dentes superiores. Porque no caso das parestesias superiores, elas são proporcionadas pela manipulação do nervo inforbitário. O nervo inforbitário, como o nome diz, ele corre por baixo da órbita. Então vejam ali a seta mostrando que esse nervo passa junto ao osso, abaixo do globo ocular, ele emerge por um forame, mais uma vez é um buraco, né? E aqui nesse plano de tratamento virtual, nós vemos ali os dois buraquinhos abaixo das órbitas, são os dois forames inforbitários. Observem como eles são bem mais altos e como a osteotomia da maxila, que está aqui em azul, ela é muito mais baixa. Então, o que significa isso? Vejam a diferença. Na mandíbula, o nervo está no meio da osteotomia, então ele vai ser muito manipulado. Na maxila ele está muito acima da osteotomia, então ele será pouquíssimo manipulado e o cirurgião pode ainda tomar cuidados adicionais para realmente fazer mínima manipulação. Graças a isso, as parestesias da parte superior na maxila, elas são muito mais rápidas no seu retorno e quase sempre 100% de retorno ao normal. E lembrando que nós também podemos ter parestesias na língua e é um outro nervo envolvido. Felizmente, esta parestesia de língua em cirurgia ortognática é bem pouco comum e quando acontece, em geral, retorna. Tá? Então vejam aqui, nessa mesma figura anatômica que eu já tinha mostrado anteriormente, vocês podem observar à frente eu tenho um nervo que não entra dentro do osso. Este nervo é o nervo lingual, mas ele está muito próximo ali da região das incisões. Normalmente, afastado o suficiente para que ele não seja nem sequer visto, o que é muito bom, porque se eu não vejo, significa que ele está longe e não está sendo manipulado, e por isso as parestesias na língua são relativamente raras na cirurgia ortognática, embora sempre seja importante o paciente ter conhecimento de que elas podem ocorrer. Agora, uma coisa totalmente diferente de parestesia são as paralisias. E o paciente confunde muito. Paralisia é uma coisa, parestesia é outra coisa. A parestesia é a ausência de sensação, mas sem nenhuma alteração em movimento. E paralisia é uma alteração do movimento. Então, eu posso ter uma paralisia facial, que significaria o quê? Não consegue mexer uma parte da face. Agora, isto é um risco grande em cirurgia ortognática? Não, não é. É um risco muito pequeno e que existe mais naqueles cirurgiões que ainda usam aquelas técnicas mais antigas, aonde se faz uma punção pela pele, porque este nervo passa poucas camadas abaixo da pele. Então, quando eu faço essa pequena incisão em pele, se houver assim um grande azar, posso passar muito junto desse nervo e lesar o nervo. E aí o paciente poderia ter uma paralisia. Porém, como eu não uso mais essas técnicas com pequenas punções em pele, e não apenas eu, assim como eu, muitos cirurgiões brasileiros fazem a cirurgia toda por acessos cirúrgicos intraorais. Então eu não tenho manipulação nenhuma nesse nervo, fazendo com que o risco de parestesia seja praticamente nulo.
Outro risco comum nas cirurgias ortognáticas, mas que felizmente acontece muito pouco. Mas eu já vi nos grupos dos pacientes, grupos de cirurgia ortognática, eventualmente aparece ali uma publicação do tipo: olha, apareceu um escurecimento no meu dente há algum tempo depois da cirurgia. O que é isso? Então, isso aqui é um risco da cirurgia ortognática, é uma lesão endodôntica, é uma lesão dos vasinhos sanguíneos que entram pela raiz do dente e descem pelo interior do seu dente. Se você tem uma lesão desses vasinhos, isso pode acontecer na cirurgia, o que vai acontecer? Um extravasamento de sangue dentro do dente. E aí, quando isso acontece, o dente escurece e fica com uma cor violácea, uma cor discretamente violeta, que depois, com o passar dos dias, vai se tornando uma cor mais cinzenta, mais escura. Tá? Felizmente, isso acontece muito pouco. Eu, em toda a minha carreira, eu tive um único paciente que teve isso muito discreto em um dente. Infelizmente, quando isso acontece, o paciente precisa fazer o tratamento endodôntico, o tratamento de canal do dente. Então, todos os meus pacientes são avisados de que este é um risco possível. Felizmente, é extremamente raro. Diferente da parestesia. Parestesia é extremamente comum. Os pacientes vão ter, a maioria delas temporárias. Já é uma coisa esperada. Lesão endodôntica é uma coisa inesperada e bastante rara. Epistaxe. Epistaxe não é exatamente um risco da cirurgia, porque ela não vai acontecer durante a cirurgia, mas pode acontecer no pós-operatório imediato. O que é uma epistaxe, para ficar bem claro? É um sangramento nasal. Agora, é importante diferenciar que existem dois tipos diferentes de sangramentos nasais no pós-operatório. Durante a cirurgia, vai ficar sangue coletado, sangue depositado ali abaixo das mucosas, por dentro dos seios maxilares. Este sangue forma pequenos coágulos que gradualmente vão ser eliminados com o muco do nariz, o muco do seio maxilar. Então é muito comum, após a cirurgia, o paciente perceber pequenos coágulos de sangue saírem pelo nariz. Logo após a cirurgia, eu já tenho por hábito fazer inalações com nebulização de soro fisiológico, uso de rinossoro para lavar as narinas. Então, muitas vezes o paciente, após a inalação, que já umidificou a região, após o uso da solução fisiológica gotejada no nariz, ele percebe alguns coágulozinhos saindo. Isto é absolutamente normal. O que não é normal é sangramento vivo, sangramento de cor clara, de cor vermelha. E aí sim pode significar algum tipo de hemorragia pós-operatória. Quem assistiu à primeira apresentação já viu essa figura anatômica, onde eu falei dos riscos de sangramento. E olhando aqui o detalhe, vejam só esta região. Esta é a região da artéria esfenopalatina. É a região que tem uma artéria que é sujeita, pode apresentar uma lesão durante a cirurgia ortognática, principalmente nos casos em que a maxila tem que subir muito. Tá? Pode acontecer. Se acontecer, o sinal vai ser a epistaxe. E é uma epistaxe que, infelizmente, ela é de difícil controle, e os pacientes que têm esse tipo de epistaxe provavelmente vão precisar deste tipo de tratamento aqui, que é a embolização. Eu falei sobre isso na apresentação anterior. A embolização, com auxílio aí da equipe de radiologia intervencionista e dos cirurgiões vasculares, que utilizam um catéter que entra por um vaso sanguíneo de grosso calibre. Esse catéter sobe pelo seu sistema circulatório até encontrar um vaso mais próximo possível daquele vaso que está sangrando, e por dentro do vaso é feita uma embolização para parar o sangramento. Esta é a única solução realmente efetiva que funciona muito bem para esse tipo de problema. Felizmente,
isto é uma coisa muito rara. Eu nunca tive um paciente que teve epistaxe pós-operatória importante por lesão desta artéria, que é a artéria mais comum de se lesar em cirurgia ortognática e que pode vir a causar epistaxe. Então, a mais comum nos casos de epistaxe, que fique bem claro. Mas é uma coisa descrita em literatura, existem várias revisões científicas que falam sobre isso e o tratamento realmente é embolização. É pertinente tratar disso porque, como já falei na aula anterior, não são todos os hospitais que têm serviço de cirurgia vascular com embolização. Então é importante, você que vai fazer cirurgia ortognática, você não pode ter um seguro médico qualquer, um seguro hospitalar qualquer, um convênio hospitalar qualquer, porque você não precisa de um seguro, de um convênio para fazer prevenção, para cuidar da sua saúde geral. Você está pensando em ter um convênio para se submeter a uma cirurgia. Então você precisa ter um convênio de um nível um pouco melhor para que você tenha bons hospitais à sua disposição. Eu gosto sempre de esclarecer isso para os pacientes. Os pacientes têm que ter em mente que os hospitais não são todos iguais. Na ideia ficcional, na cabeça das pessoas, o hospital é um lugar fantástico, cheio de estruturas para tratar da saúde. Em certa proporção, isso é verdade, mas os hospitais não são todos iguais. Alguns hospitais têm sistemas de trabalho muito básicos, têm tecnologias muito básicas, e outros têm tudo que você possa precisar à sua disposição, do melhor nível, igual aos melhores hospitais do mundo todo. Só que se você pagar um convênio muito barato, você não vai ter direito aos hospitais muito bons. Então, meu conselho a você que vai fazer cirurgia e não quer correr riscos desnecessários, tenha um convênio de bom nível, não por status. Tenha um convênio de bom nível para você ter direito a hospitais de boa qualidade. Ainda no futuro eu vou fazer uma apresentação só falando sobre sugestões do que você deve ter atenção quando você contratar o seu seguro ou o seu convênio. E lembrando mais uma vez, não fiquem assustados, isso é uma coisa relativamente rara, mas em termos de saúde, sempre a gente tem que pensar no quê? Segurança em primeiro lugar. Você não pode imaginar que a coisa rara nunca vai acontecer com você. Você tem que se prevenir e pensar que tudo de pior pode acontecer com você, mas que se você estiver bem preparado, você vai passar por tudo sem nenhum problema. Muito bem, outra questão que também não é exatamente um risco cirúrgico, mas sim uma consequência da cirurgia, e é assunto assim de grande curiosidade dos pacientes, que é o edema, o inchaço pós-operatório. Então eu coloquei aqui um exemplo de uma paciente minha, eu estou protegendo ali a identidade dela, cobrindo os olhos e uma parte do rosto, e essas são fotinhos que os próprios pacientes vão me mandando à medida que eles vão se recuperando, porque eu dou meu celular pessoal para os pacientes terem contato comigo e nós vamos conversando. Eu passo todos os dias para visitá-los, mas vou conversando o dia inteiro pelo celular com os pacientes. Então tá aqui, paciente no primeiro dia de pós-operatório, a primeira manhã de pós-operatório, após uma cirurgia ortognática bimaxilar com mentoplastia. Fotinho da própria paciente, observem que ela ainda está com a camisola do hospital, né? E este é o edema, um edema moderado. Existem edemas menores do que esse, alguns um pouco maiores do que esse, e estas variações são variações normais. Alguns pacientes edemaciam muito menos, outros muito mais. Aqui eu estou mostrando para vocês o que seria uma média do que acontece com a maioria dos pacientes. Dia 1, vocês observam bem ali o inchaço nas laterais do rosto, no queixo, no lábio. Dia 2, a paciente já tendo alta, já está com seu pijaminha em casa, fazendo repouso absoluto, e vocês observam que o edema já cedeu um pouco. E no dia 4 aqui, vocês observam mais um pouco de regressão do edema.
Qual é o tempo que se espera que deva ser suficiente para que o edema da sua cirurgia regrida totalmente? Totalmente, 3 a 6 meses, mas 90% do edema vai regredir nos 30 primeiros dias. E para alguns pacientes, 90% vai regredir nos 20 primeiros dias. Veja só, este caso, como no 4º dia já tem um edema muito pequeno. E o que essa paciente fez para controlar o edema? Apenas a aplicação de compressas geladas. São compressas grandes, bolsas de gelo grande, que o paciente coloca dos 2 lados da face ao mesmo tempo, com auxílio de uma coisa que se chama malha tubular, que é um tecido que já protege também um pouco o rosto do paciente, evitando queimaduras pelo frio. Hoje existe, é muito bom, é uma tecnologia fantástica, que é o Ilotherm. O Ilotherm ele é composto por um aparelho que bombeia a água gelada numa temperatura constante que não oscila e num fluxo constante nos 2 lados do rosto ao mesmo tempo e também na região anterior do rosto ao mesmo tempo, sendo que eu tenho um aparelho para uso hospitalar e um outro que o paciente pode levar para casa. Qual que é o grande problema do Ilotherm? É o custo. Tá? Isto aqui é representado no Brasil por uma única empresa. Ele é produzido, até onde eu conheço, por uma única empresa na Alemanha. Então vocês imaginem, uma única empresa produz, uma única empresa distribui por cada país. E aí o que acontece? O preço disso é astronômico. Então a maioria dos seguros médicos não dão cobertura para isso. Eu já tentei encontrar empresas que façam aluguel desse aparelho, sinceramente eu não encontrei. Existe a possibilidade de em algum momento surgir? Existe. E aí vocês podem falar assim, mas doutor, por que o senhor não compra? A última vez que eu pesquisei o preço disso, era o suficiente para comprar 2 carros de preço mediano, 0 km. Então é extremamente caro. E, como vocês veem nesse caso, essa paciente ela fez apenas a aplicação de bolsas de gelo. Então vejam só que é claro que o Ilotherm é uma tecnologia muito interessante. Em algum momento nós vamos ter à disposição com mais facilidade, mas não é absolutamente imprescindível. É claro que se você tiver um seguro saúde aí de nível realmente mais top, um nível um pouco melhor, existe a possibilidade de conseguir autorizar o uso pelo seguro. Mas isso realmente é destinado só para aqueles que têm convênios mais sofisticados. E equimoses. Eu estou usando aqui a mesma paciente para mostrar para vocês a questão das equimoses. Observem que no primeiro dia ela não tinha nenhuma equimose, no segundo você não observa nada, mas no 4º dia, nas lateraisinhas do rosto, na parte mais inferior, vocês vejam uma discreta equimose já começando a ficar em cor verde. As equimoses elas começam no roxo, mudam para o verde, para o amarelo e desaparecem num ciclo de aproximadamente 7 a 14 dias, de acordo com a intensidade em que ela apareceu. Você pode ter pouquíssima equimose, nenhuma equimose ou muita equimose. A maioria dos casos são parecidos com o dessa moça, às vezes um pouco mais do que isso. E só alguns pacientes, às vezes com um pouco menos de boa sorte, têm equimoses mais extensas, mas elas vão se resolver espontaneamente de qualquer forma. Rouquidão. Muitos pacientes se queixam de rouquidão após a cirurgia, então isso é um risco pelo qual você deve pensar. Alguns pacientes eu tenho uma paciente agora que eu vou operar que ela é cantora. Então eu conversei sobre isso com ela. Existe risco de ter alguma rouquidão. E aí tem algumas coisas, sempre lembrando que nosso vídeo, nossa apresentação é sobre riscos e soluções, Existe solução para isso. E qual que é a solução? Você utilizar um equipamento de anestesia mais sofisticado. Por que a rouquidão acontece? Vamos lembrar que para fazer essa cirurgia ortognática, você vai fazer isso sob anestesia geral e com intubação traqueal. Essa intubação traqueal, no caso da cirurgia ortognática, ela é feita através do nariz,
ela não pode ser feita pela boca, porque durante a cirurgia os dentes vão ter que ser fechados. Então é uma intubação nasal que se chama, tá? E existem diferentes tubos de intubação nasal. Existe esse tipo aqui, que ainda sendo de boa qualidade, ele é um pouquinho mais rígido, um pouquinho mais duro, né? E tem um formato em arco simples, mas existem tubos melhores, como este aqui, é o famoso tubo Polar Norte, é o tubo preferido dos anestesistas para fazer intubação nasotraqueal, porque ele é um tubo muito macio, ele é resistente ao mesmo tempo e macio. É curioso, ele desliza pelo nariz e pela faringe sem causar dano. Agora imagine aquele outro tubo, que é um pouquinho mais rígido, ele não desliza com tanta facilidade. Isso cria um atrito. E aonde você tem atrito, você vai ter inflamação. Então, os pacientes se queixam muitas vezes de sensação de garganta inflamada. É o que? É o atrito, a inflamação nas paredes e às vezes também rouquidão. Mas com este tipo de tubo, isso vai ser extremamente reduzido. Ele é muito mais delicado, muito mais macio e tem ainda uma grande vantagem, como vocês veem aqui do lado direito, ele tem uma dobra que é justamente para se adaptar ao nariz sem fazer pressão na pele do nariz. E isto é uma coisa importante, porque são 5 horas de cirurgia, 4 horas de cirurgia, 6 horas de cirurgia, não importa, é uma cirurgia longa. Então, são 6 horas onde você vai ter uma coisa comprimindo o seu nariz. Se essa coisa for anatômica, for curvada, for macia, você não vai ter agressão na pele. Já se ela for mais grosseira, você pode ter agressão na pele. E muitas vezes você pode ter ali uma escara, né? Ou o início de uma formação de uma escara que não vai chegar a ulcerar. Então você vai ter uma vermelhidão na região por compressão. E com esse tipo de tubo, você pode evitar isso. Então aqui está um exemplo do paciente usando esse tubo. Observem aquela curvatura que eu citei, como ela sai naturalmente do nariz, praticamente de uma forma neutra, sem causar pressões na pele. E aqui mostrando aqui na minha figura ao lado, como seria a posição do tubo dentro do paciente. E isso aqui, mais uma vez, só vai estar disponível em hospitais de boa qualidade, que você só terá à disposição se você também estiver arcando com um seguro, com um custo um pouco mais elevado, mas sempre pensando na sua saúde. A sua saúde é mais valiosa do que muitos objetos físicos nos quais você pode gastar o seu dinheiro. Escoriações. Muito bem. Isso aqui é uma questão interessante, né? Por que o paciente pode ter escoriações durante a cirurgia? Lembre-se que a cirurgia é toda feita por dentro da boca e os lábios são pequenos. Então, o tempo todo durante a cirurgia, os lábios estarão sendo afastados, estarão sendo puxados para que se enxergue o local em que se está trabalhando. E é claro que se opera um pedaço por vez, então a boca não vai estar toda aberta em um único momento. Mas, ainda assim, isso acaba causando atrito nos lábios, atrito na comissura labial. A comissura labial é o que nós chamamos no dia a dia, no português dos seres humanos, dos cantos da boca. Tá? Então, a principal área aonde tem atrito são exatamente os cantinhos da boca. E vocês olham aqui nessa paciente, aquela mesma paciente, eu peguei ali e ampliei a foto do primeiro dia pós-operatório, vocês veem uma leve escoriação nos lábios. E por que essa escoriação é muito leve? Existe uma técnica de fazer isso, né? Virando o lábio para fora, de maneira que você não faça atrito na pele. A pele escoria com muito mais facilidade do que o vermelhão do lábio e a mucosa. Então, vira-se a mucosa para fora, de maneira que se evita o atrito na pele. Além disso, que é uma técnica, então e quem faz isso é o teu auxiliar cirúrgico. Então veja que o meu auxiliar cirúrgico não pode ser uma pessoa qualquer. O meu auxiliar cirúrgico tem que ser uma pessoa que tem a mesma formação que eu tenho. Muito bem.
Mas, além disso, o que mais pode ser feito? Isto aqui, nós podemos utilizar este equipamento. Este equipamento chama-se serra piezossônica, né? Vocês veem ali, está sendo empunhada por uma mão. Observem a pontinha da serra, como ela é pequena e delicada. Além dela ser pequena e delicada, ela trabalha com uma vibração e não com um movimento largo. Então esta serra, se eu pegá-la e tocar no meu dedo e tentar cortar com a serra em movimento, essa serra não vai cortar o meu dedo. Por quê? Ela vibra na frequência exata para cortar osso sem cortar tecidos moles. Então, se eu toco na gengiva, não corta a gengiva. Se eu toco no lábio, não corta o lábio. Se eu toco no nervo, eu vou evitar ao máximo fazer isso, mas se eu tocar no nervo, não corta o nervo. Então, isto é um equipamento que alguns cirurgiões não gostam de usar, porque ele é um pouco mais lento do que brocas e serras, mas brocas e serras, quando tocam no lábio, são muito agressivas. Elas podem causar queimaduras no lábio, ulcerações no lábio, escoriações grosseiras. E isto aqui, quando toca no lábio, não faz absolutamente nada, porque inclusive o soro sai juntinho da ponta, evitando que tenha qualquer tipo de aquecimento. Então essa é uma forma muito simples, só depende de um pouco de paciência do cirurgião, de utilizar um equipamento mais seguro para o paciente. Agora, quando não se usa esses equipamentos, muitas vezes o que pode acontecer é isso aqui. Eu tomei o cuidado aqui de esconder bastante o rosto da paciente, não é uma paciente minha, tá? Mas é uma paciente que ela divulgou a foto dela em redes sociais. E você vê que aqui teve um pouco de exagero nas escoriações. Eu não sei o que aconteceu, mas é um pouco mais do que se espera ter. Então, talvez algumas medidas, como a experiência no afastar, a irrigação, lubrificação do lábio, uso de equipamentos mais conservadores, pudesse ter dado para essa paciente uma escoriação um pouco mais leve. Muito bem, isso é o que eu queria conversar com vocês hoje. Eu vou ficar à disposição nas redes sociais para responder dúvidas. Quem tiver interesse em passar por atendimento, os meus locais de atendimento são Zona Sul, na Chácara Klabin, bem próximo do metrô Chácara Klabin. Além da Zona Sul, atendemos também na Zona Oeste, na Vila Leopoldina. Este aqui é o WhatsApp da secretária, que é o nosso meio preferencial de contato para os pacientes. E também, além do nosso consultório na Zona Oeste, na Vila Leopoldina, nós vamos ter também atendimento na Zona Norte, no bairro de Santana. Muito bem, isso é que eu queria mostrar para vocês hoje. Até a nossa próxima apresentação.